Olá, tudo bem? Não deixe de se inscrever aqui no meu canal do YouTube para você não perder aqueles vídeos proibidos para menores de 18 anos. Se quiser se inscrever no meu canal do Telegram para uma eventual necessidade de termos um contato direto, fica mais fácil pelo Telegram. Vou deixar o link aqui embaixo. Hoje eu vou encerrar as aulas sobre a capitania da Bahia, não por ter esgotado o assunto, longe disso, mas porque, como eu venho dizendo, a tendência de aprofundamento faz com que a gente nunca consiga concluir o assunto. Então, para que não fique tão longo, eu acho que eu gravei 10 ou 11 vídeos sobre a capitania de Pernambuco, então para que não fique tão longo, eu vou encerrar com esse vídeo de hoje e, enfim, como sempre, deixo claro aqui que esse assunto está longe de ser esgotado, tá? Você querendo se aprofundar nesse assunto, é possível ir em busca de bibliografia e, enfim. Olha, então, recapitulando brevemente, o Francisco Pereira Coutinho, o rusticão, em 1536 chegou na Bahia, fundou a Vila do Pereira, né? Isso a gente já viu. Em 1536, ele travou contato com Caramuru, doou várias sesmarias, inclusive uma grande para o próprio Caramuru. O Caramuru era casado com várias indígenas tupinambás, ele tinha uma descendência grande, enfim. O bom trato com o Caramuru era necessário, tá, para poder manter a paz com os tupinambás. Porém, isso não significa que o Caramuru tinha um controle completo sobre os tupinambás, tá? É diferente. O Caramuru tinha uma boa relação com os tupinambás, era respeitado pelos tupinambás, mas isso não garantia que o Francisco Pereira Coutinho tinha carta branca para fazer o que quisesse, sem arcar com as consequências só porque ele era amigo ou só porque ele se dava bem com o Caramuru. Bem, por que eu estou falando isso? Porque depois de 2 anos de relativa de paz, 2 anos de paz, nesses 2 anos ele doou sesmarias para vários homens, como eu já disse, mas 2 deles em especial acabaram construindo ali no recôncavo baiano dos 2 primeiros engenhos da Bahia. E esses engenhos eram a esperança de ganhar dinheiro, né? E de fato os engenhos eram muito lucrativos naquele momento no Brasil. O próprio Duarte Coelho comprova isso com os inúmeros engenhos que construiu em Pernambuco. Tá. Aí acontece o seguinte: o engenho precisa de mão de obra. E a gente não tem muita certeza sobre isso que eu vou dizer agora, tá? A gente, que eu digo assim, o pessoal que estuda isso, né? Eu sou só um divulgador. Mas os historiadores, o pessoal que estuda isso mais a fundo, não tem certeza, é um momento obscuro, uma coisa assim que a gente não sabe os detalhes. Mas é bem provável que tenham tentado, esses homens ligados aos donos dos engenhos, enfim, tenham tentado escravizar indígenas. E isso pode ter sido a causa de uma revolta, de uma insurreição contra o Francisco Pereira Coutinho, que vai durar 7 anos. Essas informações vêm do Frei Vicente Salvador, e ele, por sua vez, que escreveu a sua obra no século XVII, colheu isso da tradição oral. Bem, então, provavelmente, talvez, é possível que tenha sido pelo fato de tentar escravizar os indígenas que tenha havido essa guerra que durou aí 7 anos. Uma guerra dos Tupinambá contra o Francisco Pereira Coutinho e todos os portugueses, com a neutralidade do Caramuru, que não se envolveu nem de um lado nem de outro. Muito bem. Então, primeira coisa, o cara tinha o nome de rusticão, Francisco Pereira Coutinho, porque ele era rústico. Ele não tinha um trato... ele não era bom nas relações com as pessoas. E isso também pode ter contribuído para o estouro dessa insurreição. Sem contar que também é possível que o Francisco Pereira Coutinho invejasse a boa relação do Caramuru com os indígenas. E isso aí pode ter gerado consequências que também ajudaram a desembocar nessa insurreição, nesse conflito. Muito bem, outra coisa. A gente sabe por uma carta do Duarte Coelho para Dom João III, falando sobre o Francisco Pereira Coutinho, que ele era um cara mole, um cara que não sabia ter pulso firme. E num lugar onde, nessas condições que a gente já sabe quais são as condições, se o donatário, se o líder não tem pulso firme, com o pulso firme do Duarte Coelho enfrentou tudo que enfrentou, imagina sem pulso firme. Então daí vocês podem imaginar o que
Que consequências isso pode ter? Muito bem. Esse motim, então, deve ter estourado ali por volta de 1938 e 39, e se ele durou 7 anos, deve ter acabado por volta de 1945. Os índios, então, se levantam, provavelmente cerca de 6.000 guerreiros indígenas, queimam os engenhos e acabam, no fim das contas, cercando os portugueses na Vila do Pereira, que tinha aquela fortificação de pedra e cal, com canhões, não sei se eu falei isso, eles desembarcaram canhões dos navios e colocaram na fortaleza. E ali durou muito tempo esse cerco. O rusticão, Francisco Pereira Coutinho, chegou a enviar várias embarcações em busca de socorro em outras capitanias. Mas de todas elas, já acho que 7, pelo menos 4, nunca voltaram, nem mandaram notícias. Existe a possibilidade até de que elas tenham sido cooptadas pelos inimigos. Como assim cooptadas pelos inimigos? Pelos tupinambás? Então, aí é que aparece um personagem importante, que é um clérigo chamado João Bezerra. Sobre esse clérigo, há o que se fala bastante, inclusive vou mencionar ele ainda quando for falar da capitania de Porto Seguro e de Ilhéus. Mas eu vou ler aqui para vocês um trecho do padre Manuel da Nóbrega, que a maioria dos historiadores acha que se refere a esse padre João Bezerra, esse clérigo. Então veja o que diz o Manuel da Nóbrega. Cá há clérigos, mas é a escória que de lá vem. Não se devia consentir embarcar sacerdotes sem ser sua vida muito aprovada, porque estes destroem quanto se edifica. Bem, isso disse o Manuel da Nóbrega. Agora vamos ver o que diz o... aí diz o Pedro Calmon, estou tirando a citação do Pedro Calmon. Ele diz assim: e como Bezerra foi um dos agitadores de Porto Seguro, em 1546, parece que lhe cabe esta outra alusão de Nóbrega, numa outra carta. Então Nóbrega faz uma outra alusão a esse tipo de padre, e parece que está se referindo exatamente ao clérigo João Bezerra. Diz o Manuel da Nóbrega: a vossa reverendíssima direi uma coisa mais para se lastimar do que se escrever. Um sacerdote da religião, comunicado do diabo, levou um dia o principal de uma aldeia ao seu adversário para fazê-lo matar e comer, no sentido gastronômico, sem outro proveito daquele religioso, senão que teve não sei que pouca de fazenda. Então, a troco de um pouco de dinheiro, esse clérigo João Bezerra teria levado um líder indígena para outro inimigo dele para ser morto e devorado. Muito bem. Então esse clérigo João Bezerra, de quem eu estou falando agora, fez o quê? Provavelmente ele, com o apoio de indígenas, provavelmente ligado a traficantes franceses também, conseguiu capturar uma dessas naus, uma nau, talvez até mesmo do próprio Francisco Pereira Coutinho, e depois, com seus homens dentro, ele voltou, ancorou próximo da Vila Velha, a Vila do Pereira, chegou até o Francisco Pereira Coutinho com um alvará régio falso, em que ele mesmo tinha falsificado a assinatura do rei, e aquele alvará dizia que o Francisco Pereira Coutinho estava deposto do seu cargo de capitão donatário. Além disso, isso aconteceu em 1545. O Francisco Pereira Coutinho foi preso por esses homens, mas com a ajuda de alguns homens e provavelmente até do Caramuru, ele acabou conseguindo escapar da prisão e fugiu para Ilhéus, numa embarcação. Bem, esse João Bezerra, o clérigo, e seus homens vão então ocupar a Vila do Pereira, mas os tupinambás não pararam o seu ataque, acabam conseguindo tomar a vila, destroem a fortaleza de Pedrical, jogam os canhões na praia, e o Bezerra e seus homens acabam indo para Ilhéus também. Isso não aconteceu imediatamente após a prisão e a fuga do Francisco Pereira Coutinho. Depois disso, o João Bezerra ainda passou algum tempo lá na fortaleza. Tá. Então a gente viu que o Francisco Pereira Coutinho foi para Ilhéus e algum tempo depois foi para o clérigo João Bezerra. Mas quando o clérigo chegou lá, o Francisco Pereira Coutinho já tinha deixado Ilhéus e estava em Porto Seguro, na casa do donatário de Porto Seguro. Muito bem, nesse momento soube-se de um plano dos franceses. Os franceses, que estavam acostumados a fazer o tráfico do pau-brasil, descobriram que a Vila do Pereira estava abandonada, os tupinambás já tinham largado aquilo de mão, já tinham expulsado os portugueses, e aí os franceses planejaram colonizar a Baía de Todos os Santos.
não se sabe exatamente como, mas o Caramuru soube desses planos. Caramuru, que era muito próximo dos franceses, soube desses planos e vai até Porto Seguro encontrar com o Rusticão, com Francisco Pereira Coutinho, que era hóspede do donatário dali, e tenta instigá-lo, incentivá-lo a voltar, e diz: os franceses vão tomar conta da Bahia, da sua capitania. Muito a contragosto, provavelmente, o Francisco Pereira Coutinho resolveu voltar. Na viagem de volta, próxima à ilha de Taparica, ali na entrada da Baía de Todos os Santos, houve um naufrágio. Eles bateram lá num coral e naufragaram, mas a maioria se salvou. Só que eles se salvaram e acabaram caindo nas mãos dos tupinambás. Depois disso, ele foi reconhecido pelos tupinambás. Escolheram um menino de 5 anos que o irmão dele teria sido morto a mando do Rusticão. Esse menino de 5 anos, ajudado por um guerreiro mais forte, segurou o tacape, levantou, rachou a cabeça do Rusticão, Francisco Pereira Coutinho, e depois que ele estava morto, foi feita toda uma cerimônia antropofágica e ele foi devorado. Então esse é o fim do capitão donatário da capitania da Bahia, e também o fim aqui do nosso pequeno e breve relato sobre a capitania da Bahia. Semana que vem eu devo começar a falar então da capitania de Ilhéus ou de Porto Seguro. Vamos ver qual que faz mais sentido. É isso, um abraço para vocês.